Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Fala galera, Boleiros na Rede chegando, mais um programa, mais uma entrevista super bacana. Vou apresentar um convidado especial daqui a pouquinho, que você já está vendo, mas olha só, vou apresentar para vocês os nossos amigos entrevistadores, debatedores, comentaristas e tudo isso aí. Carlos Henrique, tudo tranquilo, Carlos? Tudo tranquilo? Como estão? Tudo bem, graças a Deus, protegido, lavando sempre a mão, sabãozinho, álcool em gel e essa parada toda. Em casa, né? Em casa. Em casa. Erasmo Romão, como é que você tá, rapaz? Rapaz, tô aqui doido pra fazer pergunta, cara. Já vou começar logo com a pergunta. Cadê o futebol na TV, rapaz? Calma. O cara é da TV, mas não é responsabilidade dele, não. Rapaz. Calma aí. E aí, Van Clay Almeida, tira do mute e fala com a gente. Como é que você tá? Te dei a dica, tira do mute, ó. Tô tentando tirar. Boa tarde, galera. Tudo na paz, tudo tranquilo. Geralmente não fico aí, né, na frente, né? Não é meu patamar, isso é exclusivamente de vocês. Mas vamos bater um papo aí, falar um pouco da minha área também, né? Que é essa parte de vídeo, falar um pouco do futebol e a importância do vídeo, né? Na transmissão disso, né? Isso aí. E a gente está com o Vitor Borges, o nosso convidado de hoje. Ele é supervisor de comunicações. Se eu errar, você me corrige. Da Santos TV. Acertei? Acertou, Robson. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Boa tarde, Robson. Boa tarde ao Carlos Henrique, ao Van Clay e ao Erasmo também. Um prazer estar aqui com vocês. Espero poder ajudar e que a gente faça um bate-papo bem legal. Boa tarde, Vitor. Bem-vindo. Valeu. Vitor, primeira pergunta. É o seguinte. Seu contato com o futebol foi o quê? Tentou ser jogador? Foi jogador? Ou não deu certo? Como é que foi essa parada aí? Acho que o meu contato com o esporte é muito isso aí que você falou, cara. O esporte de uma forma geral, tentativa e erro. Futebol, realmente, eu nunca fui o cara a ser escolhido entre os amigos quando rola aquela pelada, não. Mas gosto muito de jogar, tento fazer o meu melhor, mas sou mais aquele cara que tem vontade do que talento. Outros esportes eu também tentei, aí até cheguei um pouco mais longe, basquete, outros esportes individuais eu também tentei, natação, mas acho que com o tempo a falta de talento foi me levando para o jornalismo e o futebol sempre foi uma paixão, desde que eu nasci, assim. Respiro futebol, adoro futebol e é um prazer hoje poder trabalhar com aquilo que eu mais gosto. Rapaz, algumas semelhanças são meras coincidências, Van Clay? Como é que é? Algumas semelhanças são meras coincidências com o que ele falou aí? Pois é, né, rapaz? Assim, eu nunca fui muito do futebol, não, mas basquete, vôlei eu tentei pra caramba, até que eu me encontrei na área do vídeo, vi que não era meu forte essa área meio que do esporte, não, né? Geralmente, aí a gente vê muita gente assim, né? Tenta a primeira, tenta a segunda, vai tentando crescer na área, até que chega um ponto que diz assim, não é bem por aí, né? Rapaz, é o seguinte... Fala, O nosso aqui que briga bastante com a bola, é o teu caso, Vitor? Ih, rapaz. Olha, não, eu até sou um cara voluntarioso, assim, sabe? Mas o talento realmente falta. Eu não me escolheria em primeiro mesmo que eu pudesse escolher o time, entendeu? Mas pra fazer ali o primeiro volante, fazer no máximo um camisa 8 ainda vai, né? Quebrador não, né? Ah, eu sou um cara que se precisar a gente dá umas pancadinhas. Fala aí, O companheiro nosso aqui foi jogar uma pelada, a bola fez falta nele.
Isso, rapaz. Não, isso é fofoca, ô Vitor. Bem lembrado. Já é fofoca mesmo, entendeu? Bem lembrado. Olha, a gente tem registro disso. Eu vi que vocês não revelaram, mas eu sei que não foi o Erasmo, foi outra pessoa. Não, jamais. Que isso. Mas, Erasmo, tu ia perguntar, vai, fala aí. Não, nem vou falar o que eu ia falar, não, mas deixa eu correr. Cara, Vitor, o que se propõe, cara, uma TV de clube? Por exemplo, é um ramo que cresceu muito, né? Agora todo clube tem sua TV e tal, mas na raiz, o que se propõe uma TV de um clube? Erasmo, eu acho que a gente pode definir de uma forma talvez bem prática. A TV de clube é a assessoria de imprensa audiovisual, né? Com o tempo, os clubes foram entendendo que eles precisavam também ter os seus canais de comunicação para eles poderem passar as mensagens em forma de vídeo da melhor maneira que eles julgassem naquele momento, né? A gente vê que isso já acontece há muito tempo por meio da assessoria, seja por release, seja por meio de coletivas de imprensa, mas o clube enxergou com o passar dos anos e também com a evolução da produção audiovisual, né, que cada vez deixou de ser algo tão restrito para uma grande emissora de TV ou para um grande grupo de mídia e passou a ser mais democrático, os clubes perceberam que tinha muito potencial nisso, até não só potencial comunicacional, mas também potencial de mercado, de marketing, né? Hoje muita gente, inclusive em contrato de patrocínio, inclui entregas das TVs de clube aí, como vídeos exclusivos, como programas com name rights cedidos para essas marcas e tudo mais. E aí, com o tempo, essa TV de clube, claro, se dedica a fazer produtos institucionais e todas seguem essa linha, né, de serem realmente uma assessoria de imprensa mais em forma de vídeo, ser um braço dessa assessoria de imprensa que produz conteúdo audiovisual, mas também passaram a ser o olho do torcedor dentro do clube. Você estando lá, você fazendo parte do time, da organização, você tem acesso a coisas que o veículo tradicional não tem, até por uma questão, né, realmente de privacidade dentro do ambiente esportivo, que, como o Robson falou lá anteriormente, ele é muito restrito, é muito sagrado, né, todo mundo pode estar ali. E o torcedor enxergou que ele acompanhar a TV de clube é uma forma dele se sentir mais perto desses rituais que são tão próprios do futebol, né? Falando especificamente sobre a TV de clube, a gente tem também produções audiovisuais em outros esportes. Mas acho que é isso, acho que é um braço de assessoria e que hoje também acabou se estendendo para outros segmentos. Também na Santos TV, mais especificamente, a gente faz muito entretenimento. A gente faz jornalismo, mas faz entretenimento, e também é uma ferramenta importante que o Santos tem aí a seu favor quando o assunto é branding, marketing e gerar receita por meio desses vídeos que a gente posta e produz especialmente. Como você começou com isso aí? Como começou a tua história com essa parte de vídeo, de áudio? Como é que foi? Eu comecei a estudar jornalismo numa faculdade pública do Rio Grande do Sul, inclusive sou colega do Fábio, que vocês já conversaram aqui. Sou colega de curso dele, em 2011, e quando eu entrei na faculdade, meu sonho era trabalhar com esporte, com futebol, se fosse possível, né? Mas acho que com esporte de uma forma geral, e escrever em jornal impresso. Mas em 3, 4 anos, assim, acho que o mundo de rede social deu um boom, e aí essa oportunidade no Santos acabou surgindo antes mesmo de eu terminar a faculdade. Eu sou de Santos, sou natural da cidade, e aí retornei para cá fiz uma seleção no clube, né? Fiquei sabendo por meio de um amigo que havia uma vaga disponível. E aí larguei tudo para voltar para cá. E aí me apaixonei pelo audiovisual, acho que descendo a ladeira e trocando o pneu do carro, né? Comecei com aquele sonho de trabalhar em jornal, em revista, né? Tinha Placar na época, que eu adorava, tinha outras, o Diário Lance, que até hoje existe, mas muito mais forte no formato online, e aí eu acabei descobrindo o audiovisual conforme eu fui trabalhando, e hoje realmente é algo que me satisfaz como profissional, produzir vídeos, trabalhar com vídeos, se for necessário aparecer na frente da câmera também. Hoje eu faço bastante isso na frente da Santos TV, mas acho que primeiro de tudo eu me apaixonei pelo jornalismo e pelo jornalismo esportivo, né? E aí o audiovisual foi onde eu encontrei um lugar para eu poder colocar essa minha paixão em prática. Bacana. Pode falar, Rodrigo. Não, vai lá. Fala, mano. Dentro de
do período que eu fiquei trabalhando com a TV Fla, na época, uma das coisas que eu mais sentia falta era a divulgação mais dos canais, né, dos clubes esportivos, né, voltados a essa área, né, da internet. A gente sabe que existe, a gente sabe que alguns clubes são muito fortes com relação a isso, mas a gente percebe que hoje, por conta mesmo do que está acontecendo, né, com todo o mundo, a gente sabe que isso cresceu bastante. Como isso tem afetado de forma direta aos clubes, de forma tanto positiva quanto negativa? Você diz a pandemia? Eu falo com relação à pandemia no sentido agora do crescimento que deu, né? Porque agora vocês têm esse veículo para expandir de forma melhor, até mesmo para poder divulgar o canal de vocês de uma forma mais expansiva. E qual foi o ponto positivo disso e qual foi o ponto negativo? Eu acho que cada clube, né, tem uma cultura diferente e esse crescimento dos canais se deu em cada clube realmente de forma muito particular. Eu lembro que quando, no caso na sua época, se eu não me engano, aí você pode me corrigir se eu estiver errado. Pelo que eu lembro, a TV Fla nasceu mais com o intuito de produzir conteúdos na época para o canal Premiere, né? Existia o programa da Globosat, e aí subsidiava a equipe, e essa produção era mais voltada para o canal Premiere, uma TV fechada do grupo Globosat, e era um outro tipo de produção. Posso falar com mais propriedade no caso do Santos, onde eu estou desde 2014, mas já conheço o processo anteriormente de assistir, e também estando lá dentro você acaba presenciando melhor a história e como as coisas aconteceram. Sim. No Santos, desde 2010, a Santos TV é um projeto tratado com muito carinho. O Santos é um dos pioneiros de rede social, apesar de aí não... Se você pegar os clubes de massa do Brasil, o Santos teve, de acordo com as pesquisas, a 7ª ou 8ª torcida, dependendo do ranking que você analisa e pega como base. Em questão de base digital, o Santos é o 5º clube no Brasil, faz um trabalho bem relevante há muito tempo, muito antes de eu estar lá. Então a Santos TV já é um veículo forte e que tem uma boa inserção com a torcida, até por conta do Santos não ser um time da capital, isso dificultar um pouco essa cobertura maciça. Por exemplo, se você tem 5 dias de coletiva de imprensa aberto, provavelmente a Globo São Paulo, a Band São Paulo, escolhem 1 ou 2 dias até pelo custo que tem de disponibilizar uma equipe da capital até aqui Santos, são mais ou menos 80, 90 quilômetros, enfim, tem uma série de questões aí que contribuem para que a Santos TV tenha sido tratada como um carro-chefe dentro do clube desde lá do início, em 2010. E aí cada clube, como eu falei, tem essa particularidade. O Palmeiras começou um pouco depois, o Atlético Mineiro também começou um pouco depois, hoje também tem um canal bem estruturado. O Flamengo, a partir de 2015 para 2016, focou não só na produção de conteúdos para o Premiere, mas também de se fazer presente para atender essa demanda que a gente sabe que é gigante, é uma torcida, né, que não tem nem o que falar da torcida do Flamengo, o engajamento, o número e a presença dela em todo o Brasil. Então, naturalmente, tinha essa lacuna, né, de produzir conteúdo também pro YouTube, para a rede social, para a plataforma digital. E aí os veículos vão se fortalecendo em momentos diferentes. Eu acho que a pandemia foi bom para quem ainda não tinha o seu veículo oficial fortalecido, e eu digo não só TV, tá? Digo produção de podcast, bons textos para o site, boas fotos de arquivo para postar em rede social nesse período em que está tudo parado e a gente não tem novidade. Entendeu que é muito importante fazer isso, cara, porque é o que segura patrocinador no momento em que você não tem visibilidade na TV, é o que atrai o torcedor e mantém essa chama do amor pelo time viva, né? Porque você não pode deixar o torcedor esfriar ou ele perder o engajamento. A gente também precisa disso, a gente tem que manter essa chama viva para que quando tudo volte, a gente volte, né, com um amor ainda maior do que quando tudo parou. E acho que essa é a grande lição que deixa. Acho que deixa como ensinamento, principalmente para os corpos diretivos dos clubes, de que não é apenas um grupo de pessoas fazendo vídeo, né? É uma galera profissional, uma galera que entende muito bem essa linguagem de internet e que pode ser fundamental aí para o decorrer das coisas quando elas voltarem
ao normal. Isso para quem já não tinha estruturado um esquema bom de trabalho, né? Uma estrutura bacana para produzir conteúdo. Quem já Fala aí, isso... Carlos, quero ouvir sua voz também. Pergunta aí pro Vitor. Aí, Vitor, prazer falar contigo, rapaz. E aí, prazer foi meu. Com a sua semelhança com um grande amigo meu. Eu não vejo há algum tempo, mas você é muito parecido com ele. Oh, que bom. Se for Será gente, que é, se for goleiro? gente boa, né? Se for gente boa, Gente bom. boa, Espero que seja gente boa e que traga boas lembranças também. Opa. Porque ficar olhando pra um cara que não traz Ele tá boas te lembranças... devendo algum dinheiro, não, né, Carlos? O cara. Não. Deixa eu te fazer duas perguntas. Fala lá. Eu sou bem mais velho que você, garoto novo. Eu sou de um tempo em que as entrevistas dos jogadores técnicos, do pessoal do clube, do dia a dia do clube, eram mais espontâneas, né? Não tinha esse rigor da entrevista coletiva. Hoje vai fulano de tal, amanhã vai ciclano e assim vai. Antigamente não. A gente ficava esperando o rádio para ouvir qual era a entrevista do dia. E cada dia era um jogador diferente. Hein? Hoje não tem mais isso. E aí eu queria saber de você por que essa mudança se deu. Né? E a outra pergunta com o problema aqui esse ano do Flamengo não ter o contrato com a Rede Globo para a transmissão dos jogos, eu reparei que a TV Flá, ou a Flá TV, não sei qual o nome correto, estava fazendo transmissões do áudio, não mostrava a imagem. Existe perspectiva de, no futuro, as TVs dos clubes transmitir os jogos e comercializar essas transmissões? Boa. Vamos lá para a primeira. Eu acho que a assessoria de imprensa chegou para ficar no futebol, né? Isso, ao mesmo tempo que você resguarda o clube de um atleta como no passado o Renato Gaúcho tinha algumas falas polêmicas e que repercutiam bem para uma parte da torcida e mal para outra parte da torcida, você meio que poda esses caras, ao mesmo tempo você perde esses grandes personagens, né? No Santos a gente tem um cara muito autêntico hoje que dá ótimas entrevistas, que é o Marinho. Ele fala realmente o que ele pensa. E dá ótimas entrevistas e por mais que muita gente ache que ele é apenas um cara engraçado, ele é um cara que tem muito conteúdo para falar, é um cara que foi para fora do Brasil, se preparou, estudou idioma, é um cara que quando você senta para conversar, você vê realmente que ele tem conteúdo e ele não se deixou pegar por essa onda da assessoria. Mas eu acho que muitas vezes até pela falta de repente, de costume do atleta de falar, ele já cresce nesse meio, né? Hoje até categoria de base já tem. A gente, por exemplo, no Santos tem assessoria de imprensa até no Sub-11, que auxilia os meninos quando tem demanda de entrevista. Então, o atleta cresce já familiarizado com o que ele tem que falar, entre aspas, para ter uma resposta segura, para não cair em tanta polêmica. Então, acaba se tornando, na verdade, assessoria, essas entrevistas mais padrão, acabam se tornando um terreno seguro para que ele não caia em nenhuma cilada, né, que o jornalista possa tentar pregar. Como jornalista, se eu estivesse na cobertura diária, eu também estaria como você, assim, meio inquieto com essa fase. Como hoje, do outro lado, trabalhando no clube, eu fico mais tranquilo. Mas a gente sabe que também é muito legal uma entrevista autêntica, esses personagens que fazem o futebol, né? Que fazem o folclore do futebol se manter vivo, isso é muito legal. Marinho faz isso, o Ricardo Oliveira, numa outra linha, que também tive o prazer de trabalhar, também faz isso muito bem. Vitor Ferraz, que hoje está no Grêmio, faz isso muito bem. Dá entrevistas desprendidas de qualquer tipo de resposta padrão. E é bem legal, mas acho que por conta justamente de cada vez mais a gente tentar passar uma imagem de um atleta que não é só um atleta, mas é também um cidadão, e a fala dele repercutir tanto, acho que essas entrevistas padrão, por mais que elas sejam chatas, entre aspas, pro clube, ela acaba não causando grandes problemas. Então no dia a dia, de certa forma, isso é incentivado. Sobre as transmissões, eu acho um caminho muito interessante, viu, Carlos? Mas acho que antes da gente pensar em transmissão, os clubes precisam ter uma saúde financeira necessária e suficiente para não depender de cota de TV. Ainda é um desafio monetizar essa transmissão e muitos desses clubes precisam das cotas de TV para se manter vivos. Tanto é que nesse período de pandemia tem muita gente sofrendo, porque essas parcelas não são pagas, né? Muitas vezes elas são diluídas mês a mês. Como não tem jogo, a parcela não é paga. E aí o clube começa a entrar numa situação financeira bem complicada. Eu acho que o problema que tinha anteriormente, que era de estrutura, hoje ele não existe mais.
A gente tem diversas produtoras, diversos grupos que podem ser contratados para fazer essa transmissão com a mesma qualidade, né? Ou com a mesma não, que seria também, acho que muita prepotência, mas com uma qualidade bem próxima do que a gente vê na TV. Mas o grande problema é o clube abrir mão de uma receita que hoje ainda é muito fundamental. Acho que a gente está perto disso. Talvez o Palmeiras, o Flamengo, alguns clubes que estão melhores financeiramente, assim, como um todo, apesar da gente ver nesse período de pandemia que todo mundo passa por problema e todo mundo precisa dessa grana. Eu acho que esses clubes que estão, né, com uma saúde financeira melhor estão mais perto de fazer isso. Mas também eu acho que o desafio aí, já mais para nossa área de comunicação e de marketing, é como vender isso e fazer com que esse dinheiro da cota entre de uma outra maneira, né? Acho que só de não ter a exclusividade já ajudaria, né? Se pudesse abrir, né, para que outros pudessem também veicular jogos, transmitir algumas coisas, só de não ter a questão de exclusividade já ajudaria bastante a abrir esse leque, porque aí, por exemplo, o clube, seja qual ele, né, o Santos, Flamengo, Botafogo, Vasco, ele poderia fazer uma filmagem, uma narração para a torcida dele, como a gente vê, né, nesse período que ficou paralisado. O Carlos citou o Flamengo. O Flamengo, por exemplo, que não tinha a emissora que detém os direitos da competição do Carioca, não podia passar jogos do Flamengo. O Flamengo fez a torcida lá, a filmagem deles voltado para a torcida dele. Então, você via, como o Carlos falou, não podia ver os jogadores, mas você via o banco de reservas e um narrador e um comentarista totalmente clubista, né? A gente faz isso também no Santos já há quase 2 anos, né? Isso é legal, eu acho justo. Segundo anos. A gente não pode ter os direitos de imagem, né? De transmissão ao vivo de imagem. Mas aí, cara, acho que tudo gira em torno realmente do montante financeiro. Se o clube conseguir abrir mão disso e mesmo assim se sustentar financeiramente, é super possível, né? Acho que num primeiro momento não vai ser tão rentável quanto a TV, mas alguém vai ter que romper essa barreira aí, vamos ver quem vai ser. É isso aí, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso bate-papo com o Vitor Borges, um cara sensacional, como você pôde ver, um profissional muito competente, trabalha na Santos TV. Continua com a gente aqui, ó, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Poxa, faz isso não, se inscreve no canal e divulga pra galera, valeu? Tem mais papo com o Vitor Borges aqui. Fica acompanhando o canal dos boleiros, ativa o sininho pra você ficar sabendo de quando vai chegar o próximo, valeu? Um abraço! Muita opinião.